Meu nome é Miriam Wittler, sou da Igreja Batista Boas Novas. Estamos aqui em São Bernardo, no Campo Déboras, Mulheres que Oram pelos Filhos. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Jesus no Getsemane. E eu vou ler em Lucas capítulo 22, versos 39 ao 46, vai ser o nosso texto básico. Eu vou ler apenas agora dois versículos, o 39 e o 40. E saindo, foi Jesus, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, graças te damos por sermos as suas filhas. Como é bom, ó Deus, pertencermos ao Senhor. Temos um Deus que cuida de nós, que está atento às nossas orações. E agora queremos estudar a Tua Palavra, que o Teu bom Espírito esteja nos ensinando, nos conduzindo. Abra os olhos do nosso coração, abra os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender e viver a Tua Palavra, para glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a oração de Jesus no Getsemane, eu lembrei antes de que quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. Então eles estavam sempre com Jesus e em determinado momento eles falaram: Jesus, nos ensine a orar. E Jesus fez aquela oração maravilhosa, os ensinando, que diz: Pai nosso que estás nos céus. Então ele já colocou logo no começo da oração que nós temos um pai. Se você às vezes, Miriam, eu tenho dificuldade, meu pai, muita dificuldade, ele não cuidava de mim como deveria um pai, você pode ficar tranquilo, porque agora nós temos um pai que cuida de nós. É um pai que não desampara, ele é presente, ele está a todo momento conosco e ele é poderoso para estar suprindo todas as nossas necessidades. Mas não é porque ele é nosso pai que nós devemos tratá-lo também como de qualquer jeito. Ele já fala logo a outra palavra: santificado seja o teu nome. O nome dele tem que ser santo. Como que é importante o nome, não é? Quando as pessoas erram o nosso nome, às vezes já só o som já fala assim: meu nome não é bem assim, né? Tem umas pessoas que têm os nomes mais fáceis, outras mais difíceis, mas o nome é a nossa identidade. E nós zelamos também pelo um bom nome, não é? Como é importante nós zelarmos, temos um bom nome. Ninguém gosta de ter o seu nome esquecido ou escrito erroneamente. O nome de Deus é seu caráter, sua reputação devem ser separados como santo neste mundo. E é por isso que Jesus ensina a orar. Nossa prioridade é orar para que o mundo veja quão santo e quão glorioso é o nome do nosso Deus. E Jesus orou: santifica-os na verdade. Não é difícil quando nós conhecemos alguém e nós explicamos assim: será que ela está falando a verdade ou não? Será? Né? Porque a pessoa sempre, tem algumas que a gente fala assim: tudo que essa pessoa falar divide por 9, né? Porque ela multiplica, não é? Ela vai contar alguma coisa, ela multiplica, mas a palavra de Deus é a verdade e ela não tem erro. Santifica-os na verdade, na palavra de Deus não há sombra de dúvidas, porque ela é caminho para nos conduzir, ela é vida, a palavra limpa, a palavra quando eu gosto muito de colocar a Bíblia no aplicativo, onde ela vai lendo e nós vamos só ouvindo. Então quando tem às vezes algum caminho longo que eu estou sozinha, eu coloco nesse aplicativo e vou ouvindo a palavra, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa para nós, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então
Em João 17 diz assim, que Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos chamados a ser santos como ele é santo. 1 Pedro 1,16. Uma das maneiras que santificamos o nome de Deus é reconhecer Jesus como Senhor e viver nossas vidas para honrar e glorificar ao nosso Deus. Então ele, nessa oração do Pai Nosso, ele faz 2 pedidos. Primeiro é: venha o teu reino. Como que é importante. E o outro é: seja feita a tua vontade. Oração difícil de se fazer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí eu lembrei de João Batista. O que João Batista fazia? Veio fazer, o que ele falava logo que ele chegou antes de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele sempre levou essa palavra, ele era aquele que ia na frente, veio à frente de Jesus. E ele caminhava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E sempre o Messias foi esperado pelo povo de Deus. E a expectativa deles era de um militar. O povo de Deus estava esperando um reinado que vinha terreno, que ele iria vir, eles estavam sob o domínio dos romanos, então ele iria vir, ia tirá-los desse domínio, e esse militar ia ser poderoso, e todos iriam ver que eles tinham um rei poderoso. E quantas vezes nós estamos assim, orando, esperando? Lógico que nós devemos orar e podemos ansiar, mas nós queremos que tenha um governo diferente. É lícito, precisamos disso também, mas nós ficamos muitas vezes na expectativa da nossa vida, firmadas nisso, e a nossa expectativa não pode ser firmada nesse reino material, porque governo vem, governo vai, e um é diferente do outro. Então às vezes nós estamos na nossa expectativa: minha vida vai mudar se o governo mudar, e Jesus veio falar que isso não era um reino visível, não era esse reino que eles estavam que ele tinha. E ele disse em Lucas 17, 20 e 21, olha que lindo esse versículo: o reino de Deus não vem de forma visível, nem se dirá está aqui ele ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. E é esse reino que Jesus veio para reinar dentro da minha vida e da sua vida. Porque quando ele reina no meu coração, ele reina na minha mente. Então a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar nas coisas do alto. Não precisamos ficar só pensando nas coisas daqui na terra, porque é maravilhoso ter muitas coisas aqui na terra, não é errado, podemos ter, mas você já imaginou quanta luta às vezes para ter isso melhor, e vamos trocar de casa, e vamos trocar de carro, e não é errado, não é errado, mas você já parou para pensar que tudo vai ficar? Tudo vai ficar. Nós não iremos levar nada, nem um pouquinho, nem um pouquinho, nem um pouquinho. E o que nós vamos levar? O que nós temos aqui, que é a salvação em Cristo Jesus. Essa que é importante, porque esta vida é passageira, mas a outra é eterna. E a decisão que nós temos que ter é aqui. Quando chegar lá na presença do Senhor, eu falo para Ele me perdoar, me desculpar, que eu não entendi direito. Não vai ter essa possibilidade. A decisão é agora. A decisão que nós temos que tomar. Esses dias na academia, uma menina
estava lá, estava muito calor na academia, muito calor. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, ela olhou e falou, tá quente, né? Eu falei, tá muito quente. Eu falei, imagine o inferno. Ai, Deus me livre, Deus me livre. É verdade. E aí eu falei para ela, eu falei, Jesus te ama. Deus te ama e tem um lugar maravilhoso para você, tem preparado um céu, mas nós somos pecadores e precisamos confessar os nossos pecados. Ela fez a oração de confissão, ela orou ali na academia, falando, Senhor Deus, eu tenho pecado e eu quero morar com o Senhor no céu, perdoa os meus pecados, porque o sangue de Jesus me purifica. E ela ficou tão feliz, porque ela falou assim, você não sabe. Eu falei, não sei não. Ela falou, ontem à noite eu me ajoelhei e falei, Senhor Deus, me mostra o teu caminho, me mostra. E olha como que vale a pena nós compartilharmos de Jesus. Às vezes a pessoa está ali do seu lado e ela foi ali para uma mudança de vida. E quem muda é só Jesus. É só Jesus, porque o reino de Deus está dentro de nós. E veio para salvar a mim e nós levarmos essa salvação a outras pessoas. Então nós temos que é necessário que a graça de Deus, que é por meio da fé. Assim Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus na terra. E o reino de Deus, cujas características são, olha que reino maravilhoso, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como que nós sabemos disso? Está escrito, olha o que está escrito em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que reino maravilhoso que Ele veio para trazer dentro da minha vida e dentro da sua vida. Então, problemas podem acontecer, problemas vão acontecer, mas nós podemos ter a certeza de que Jesus está morando aqui. Se você já fez esta oração de perdão, Senhor, eu sou pecador e peço perdão dos meus pecados, o Espírito Santo agora já habita na sua vida. E você precisa cuidar do seu corpo, que é o Espírito que ele habita, que habita o Espírito Santo. Você precisa cuidar da sua mente, nós precisamos cuidar de tudo. Precisamos cuidar por inteiro da nossa vida. Então Jesus ensinou a orar para que a vontade de Deus fosse feita, assim na terra como no céu. Às vezes nós queremos alguma coisa, já falou, eu quero assim, eu quero desse jeito. E a gente fica batendo o pé. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é perfeita para a minha e para a sua vida. Então vale a pena nós pedirmos, podemos pedir, mas falarmos, todavia, seja feita a sua vontade. Às vezes não é do meu jeito, mas Deus tem um jeito melhor, porque Ele é infinito. Ele sabe como fazer muito melhor do que eu e que você. Então nós precisamos ter essa oração de Jesus, como Ele nos ensinou a fazer. E Provérbios 3:5, eu sempre lembro desse versículo que diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. O que quer dizer isso? Que não devemos confiar apenas no nosso raciocínio. Então eu tenho que ser racional? Não, de jeito nenhum. Nós temos que usar a nossa mente, mas o que nós não podemos fazer é nos apoiarmos na nossa própria percepção. Eu estou sentindo, fulana não gosta de mim, e às vezes a fulana está lá assim no coração dela, eu gosto tanto dela, eu gosto tanto, olha que pessoa agradável, olha que pessoa bacana, e eu estou sentindo, olha lá como ela está me olhando, e ela está olhando às vezes ali, olha que pessoa bacana, olha que pessoa legal, e a nossa percepção está errada,
A Bíblia está nos ensinando a nós não nos apoiarmos nas nossas percepções. Nós temos que nos apoiarmos na palavra de Deus, confiar. Estribar quer dizer apoiar, amparar. Por isso precisamos nos apoiarmos na palavra de Deus, porque ela sim é maravilhosa e a sabedoria dele é infinita e supera a minha e a sua sabedoria. É muito maior. E Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento e reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitará os teus caminhos, o meu e o seu. Quando eu falo assim, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, me ensina, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar. E a Bíblia não nos convida a sermos irracionais, como nós já falamos, mas nos convida a não tirarmos conclusões precipitadas. Então, o que nós precisamos aprender, às vezes, é fazer uma pergunta. Você está pensando alguma coisa? Esses dias alguém escreveu lá e todo mundo assim para mim, nossa, escreveu, olha aqui. Eu falei, gente, eu vou perguntar, eu não estou entendendo. E eu perguntei, eu não entendi, o que você quis dizer? Me explica melhor. E a pessoa explicou e era uma coisa totalmente diferente daquilo que talvez eu estava entendendo e que as pessoas ao meu redor estavam entendendo. Então, nós não podemos nos estribar nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias conclusões. Nós temos que fazer, às vezes, perguntas. Me explica melhor, o que você está querendo dizer? E às vezes a pessoa fala alguma coisa e a gente já fica assim, entendi. Ela está dizendo, e assim, assim, assim. Que tal você fazer uma pergunta? E aí... E principalmente também para o Senhor, Senhor, me ensina, eu não estou entendendo, abre o meu entendimento. O salmista fala assim, abre os olhos do meu entendimento. Então nós precisamos pedir que o Senhor nos abra os nossos olhos. Então, o nosso maior exemplo é Jesus. Ele nos ensinou a orar e ele orou. Nesse trecho que nós temos aqui, Jesus no Getsemane, ele fez essa oração. Eu achei, na hora que eu falei assim, na hora que eu li essa oração do Getsemane, eu falei, foi a oração que ele ensinou. E ele mesmo está fazendo. Olha, ele não só falou, mas como ele fez. E após então celebrar a última Páscoa, ali, Jesus instituiu a ceia do Senhor. E Jesus foi para esse Monte das Oliveiras. Nós não estamos um pouco antes da Páscoa, então foi provavelmente perto desse período, antes da Páscoa. Mas Jesus levou os seus amigos de oração. Quem que eram os mais chegados? Pedro, Tiago e João. Nós precisamos ter amigos. Jesus tinha os amigos de oração e ele levou para orar. E estava, a Bíblia diz aqui no versículo 44 de Lucas 22, no versículo 44 diz assim, olha como Jesus estava, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tamanha era a agonia que ele estava sentindo, ele suou gotas de sangue e elas caíam sobre a terra, de tanto pavor, pânico que ele estava sentindo ali naqueles momentos. E ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E aqui os teólogos, eu andei dando uma pesquisada, eles não estavam falando, Jesus não estava falando para passar desse momento
dele não ir para a cruz, porque ele já veio para ir para a cruz. Ele não estava falando que Pedro, aquele seu amigo que estava ali orando, não o negasse. Tudo aquilo que iria acontecer, ele iria apanhar, ele iria sofrer, cuspiram no rosto dele, tamanho foi o sofrimento. Ele não estava, ele estava pedindo, porque quando ele ia para a cruz, o Senhor iria virar as costas para ele, e ali na cruz ele iria sentir todos os meus e os seus pecados. Então era pelo Senhor não estar com ele, ele iria ficar ali, era ele, só ele, somente ele. Então ele pediu para que todavia fosse, e Hebreus 5, 7 a 9 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, se nós queremos ser salvos, não adianta somente crer, nós temos que obedecer. Obediência é o que o Senhor quer de nós. Então ele sofreu, teve um grande sofrimento. E no versículo 41 aqui de Lucas, nos dá um outro ensino sobre a oração. No versículo 41 diz assim: ele por sua vez se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. O costume dos judeus naquela época era orar em pé. Então eles iam em pé na sinagoga. Vocês veem lá quando aparece, quem já foi também, no Muro das Lamentações, eles não ficam ali lamentando, e sempre todos de pé. E olha o nosso Senhor Jesus aqui nos ensinando um outro tipo de oração. Ele se ajoelhou. Então ele reconheceu ele ficou ali em atitude humilde, de humildade. E é tudo o que o Senhor também espera de nós, que nós sejamos humildes. Mateus 26, 39 diz assim, diz a mesma passagem, só que dita por Mateus, diz assim: foi um pouco adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. Nesse momento da provação dele, ele se afastou até dos 3 amigos dele, dos 3 discípulos, e ali estava somente ele e Deus. Tem momento de provas que não vai estar sua família, não vão estar a sua amiga, não vai estar, não vão estar ninguém, a sua igreja não vai estar. Tem aflições que nós passamos, que somente nós e Deus. E aí Jesus nos ensina: coloca a boca no pó, se prostra e clame pela misericórdia dele. E clame pela misericórdia dele, porque ele é pronto para ouvir a mim e a você, a cada uma de nós. O Senhor está pronto a ouvir. E ele disse, com toda essa humildade dele, ele se prostrou e usou uma forma muito terna, Abba Pai, que é papaizinho. Papai. Ele falou papai. Então nós somos adotados. Eu e você também podemos clamar pelo nosso Pai, porque Ele não é só meu, Ele é nosso. Ele é nosso Pai e Ele está pronto a nos ouvir. Então nós somos adotados. E ele perseverou e orou por 3 vezes. Depois, se você quiser anotar, está lá em Mateus 26, 38 a 45, que diz que ele vinha, orava e os discípulos estavam dormindo. Aí ele voltava, continuava orando. Quando chegava, os discípulos estavam dormindo. Aí ele foi, orou. Quando voltou pela 3ª vez, ele falou: vamos, porque é chegada
a hora. Então ele não desistiu. Não desista da sua oração. Persista, persista. Ore. Vamos ser determinados como Jesus. E o que eu achei interessante é que ele ficou assim: passa de mim, eu exijo, tu és o meu Deus, eu exijo que o Senhor me socorra. Ele não ficou exigindo nada ali, ele não ficou determinando nada, ele só ficou clamando: tenha misericórdia de mim, passa de mim esse momento. Ele falou: mas todavia seja feita a tua vontade. Então são orações que nós precisamos aprender. Então eu creio que muitas vezes nós e nossos filhos, nós precisamos aprender a essa oração de momentos difíceis para os nossos filhos. Quantas vezes nós enxergamos alguma coisa nos nossos filhos, nós falamos, mas eles não ouvem. Então nós temos que clamar a Deus para que a vontade de Deus se cumpra na vida deles, que eles possam, Senhor, que o meu filho possa ter o temor do Senhor, que ele possa enxergar, que ele possa ver que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a tua vontade é melhor. Nós temos que orar pelos nossos filhos, clamarmos não só por nós, mas por eles, para que eles possam viver todos os dias da vida deles no temor do Senhor. E não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal, porque o do Senhor é o poder e a glória para sempre. Então nós temos que clamar para nos livrar do mal. E Jesus ensinou a orar. O Espírito, em Mateus 26:41, ele diz assim: orem, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A dor na carne é terrível. A dona carne, ela fala assim: hoje não vai na reunião não, hoje fica aqui, você tá cansada, fica aqui, para que você vai? Você ora lá, você ora aqui, é a mesma coisa. A dona carne, ela é terrível, mas nós temos que orar sozinhas, mas também a oração em união é muito importante, porque a Bíblia diz que quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E aí no último versículo ele diz assim, que ali ele ordena a sua bênção na comunhão, na união. Então também é importante. Então nós não podemos dar lugar para a dona carne, porque ela é terrível. E Gálatas 5:7 diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para resistir, precisamos decidir não pecar. Irmãs, tudo na nossa vida depende muitas vezes de decisões que nós tomamos. Lembra de José? José era um jovem. Tudo estava já nas suas mãos quando ele estava lá, já governando a casa que ele estava. E a mulher do faraó veio lá e se insinuar para ele. Ele era jovem, um rapaz, né? Quando eu estava estudando aqui, eu fiquei pensando, nossa, um rapaz com todos os seus hormônios, com tudo ali. E ele pegou, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Então do pecado nós temos que decidir e fugir. Não, isso aqui eu não faço. Isso aqui não, isso aqui eu vou fugir. Então nós temos que ter atitudes e que nossos filhos sejam esses. Que eles possam fugir do pecado. Que eles possam fugir das tentações e serem homens e mulheres com temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos que os nossos filhos sejam vitoriosos, nós temos que orar. Vá lá, ele está dormindo, vai lá. Senhor, esse é meu filho, ele pertence ao Senhor, que ele tenha o temor do Senhor. Se ele está já em outra casa, Senhor, aqui eu coloco meu filho, olha, aponta lá para casa. Que ele tenha o temor do Senhor, que a minha filha tenha o temor do Senhor, porque o temor do Senhor vai fazer ele se afastar das más companhias, vai fazer ele se afastar do pecado. Então essa é a oração que nós devemos fazer. E a oração como Jesus humilde, não nos sentimentos do nosso parecer.
E Lucas 22, 45 diz assim: e levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. Olha que interessante, irmãs. E os achou dormindo de tristeza. Quando você fica triste, o que eu aprendo aqui? Não vai dormir não, vai orar. Porque aí, se nós formos só dormir sem orar, não estou dizendo que nós não devemos descansar se estivermos cansados. Mas se estivermos tristes, primeiro ora. Primeiro você ora, porque Jesus os achou. E ele podia falar assim: ah, coitadinhos, eles estão cansados. Já é a terceira vez que eu venho, várias vezes que ele veio aqui. Deixa, coitadinhos, deixa eles dormir. Não, acordem e vigiem e orem. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, acordem e orem. Então nós devemos acordar, como nós estamos fazendo aqui nessa reunião. Nos despertamos. Desperta, Déboras, desperta e venham orar. Vamos nos reunir, vamos clamar umas pelas outras. Meu filho, ele vai ser salvo em nome de Jesus. Ele não vai partir desse mundo sem salvação. Não, Senhor, ele pertence ao Senhor. E esse é o maior dádiva que nós podemos ter, é nossos filhos salvos, nossos filhos com o temor do Senhor, porque todas as outras coisas, quando eles buscarem o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então esta é a oração que nós devemos fazer. E eles os achou assim, características de pessoa que só dorme, ela está depressiva, ela já acorda com sono e daqui a pouco vai para a cama de novo, almoça e vai para a cama, já se torna uma depressão. Então nós precisamos falar assim: opa, desperta, acorda, vamos orar, eu vou clamar pelo Senhor, e Ele há de nos ouvir. E às vezes é uma tentativa também de esquecer tudo. Eu tenho que esquecer muitas coisas, eu vou dormir. Não, você vai agora orar. Não vai mais dormir, você vai orar e vai clamar. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Não devemos deixar que o sono da tristeza venha nos sucumbir, mas devemos nos apegar a Cristo, porque Ele é a nossa força, o nosso socorro. Ele está perto e devemos invocá-lo. E para encerrar, eu gostaria de ler 1 Crônicas 16, 31, diz assim: alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. O Senhor reina, dele é o reino, e Ele tem o reino para a minha, para a sua vida e para a vida dos nossos filhos. E que nós possamos não saber que os dias difíceis vêm. E muitas vezes nós não gostamos de falar do dia mau. E quando chega o dia mau, nós não sabemos como agir. Então, quando chegar agora um momento de dificuldade, você já sabe. É ser como Jesus. Se prostrar, colocar o rosto em terra, se humilhar diante do Senhor, clamar pelo reino dele nas nossas vidas. E que todavia seja feita a vontade dele. Porque quando Jesus fez a vontade, Ele se entregou naquela cruz, Ele trouxe salvação para a minha, para a sua vida e para a vida dos nossos filhos. Amém? Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é bom termos um Jesus que é Deus, e Ele se humilhou, se prostrou, clamou. Ele, nosso maior exemplo de oração. Essa oração foi maravilhosa, porque o Senhor não deixou nenhum momento nessa oração. O Senhor o socorreu. E nós te pedimos: venha nos socorrer, ó Deus. Venha nos socorrer. Porque quando Ele foi na cruz, que Ele foi deixado, o Senhor o deixou. Ele levou os nossos pecados. E agora o sangue dele é precioso, nos purifica de todo pecado. E nós te agradecemos. Que o Senhor possa perdoar os pecados dos nossos filhos, para que eles possam ter o temor do Senhor, e o Senhor possa cercá-los de todas as maneiras, para onde eles forem, que vá um servo do Senhor,
e transmita a sua palavra. Que eles vão para a frente, que vão servo do Senhor levar a palavra. Que eles vão para trás, vão de servo, dos lados, onde eles for. Que o Senhor possa enviar servos para levar a tua palavra. E eles possam se render e dizer: só o Senhor é Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.